gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta no meu canal e hoje eu vou contar para vocês algumas curiosidades sobre a vida universitária. Esse vídeo não é só para a faculdade de psicologia, tá, gente? Qualquer faculdade, pública ou particular, você vai passar por essas situações e esses fatos, então eu vou contar com vocês. Primeiro é que com certeza a sua turma vai ter uma diferença de idade. Vai ter alunos de 16 a 17 anos que estão acabando de sair do ensino médio, como alunos mais velhos de 30, 40, 50 anos que estão mudando de vida. É muito legal essa experiência, porque as pessoas mais velhas, elas normalmente te acolhem mais, te apoiam mais e contam bastante sobre a trajetória delas da primeira graduação, por exemplo. Então, se você está muito ansioso, se você está muito nervoso, é muito legal compartilhar um pouquinho com os alunos mais velhos, porque eles têm muita história boa para contar e com certeza vão te apoiar bastante. Gente, o próximo fato é que com certeza se você está entrando na faculdade, você é um calouro. E a maioria das faculdades possuem a calorada. Mas não se preocupa, não é nada igual nos filmes americanos que a gente assiste. Você não vai precisar morar numa república e nem escolher uma fraternidade. É só uma recepção de boas-vindas. Aqui no Rio de Janeiro, as faculdades públicas têm mais tradição de fazer essas recepções. Mas algumas particulares também possuem a calorada, tá, gente? Mas, é claro, é uma coisa opcional, você não é obrigado a participar. E, inclusive, já teve várias matérias aí de alunos que não quiseram participar, depois até entrou na justiça, a maior confusão. Então, assim, se você não quer participar, avisa logo no início que você não quer, busca um representante de turma e é isso. A curiosidade é que você dificilmente vai assistir aula numa mesma sala de aula. Sim, gente, quem escolhe a sala de aula é o professor. Então, se você vai estudar de manhã, provavelmente você vai andar aí em 3, 4 salas diferentes. Então, você pode começar numa sala no primeiro andar e terminar numa sala no terceiro andar, por exemplo. Eu acho bem legal, porque você acaba conhecendo o campus da sua faculdade, conhecendo outras salas, se apaixonando por algumas salas e odiando outras. E tá tudo bem. E não se preocupa, no início é super normal se perder, algumas faculdades são enormes, até mesmo as faculdades privadas também são bem grandes, então é bem legal você conhecer aí a sua faculdade, onde fica a biblioteca, os laboratórios e o principal, a Xerox, que inclusive é o próximo fato. Gente, toda faculdade tem uma Xerox, não importa se é pública ou privada. Isso porque a maioria dos professores possui uma pasta na Xerox. Então, assim que começar as aulas, né, ali a primeira aula, o professor vai passar qual é a pasta dele na Xerox. E ele costuma colocar livros, algum artigo, algumas atividades. Então, você vai precisar ir usar a Xerox com certa frequência. É sempre bom ficar de olho, porque normalmente a Xerox da faculdade é mais cara do que uma Xerox na rua perto da sua casa. Então, pode ser que a turma faça alguns esquemas de só uma pessoa comprar na Xerox da faculdade e distribuir para o resto da turma fazer por fora, né, gente? É bem normal isso acontecer. A Xerox é um dinheiro ali que você vai gastar com certeza. Outra curiosidade é que você não é obrigado a assistir aula. Sim, gente, sério. Isso é possível no mundo da universidade. Acontece bastante, às vezes você está no meio da sala de aula, você está no meio da aula e acontece algum imprevisto, algum parente te liga, uma empresa, o que for, e você precisa sair. Tudo bem, é só você recolher seu material e sair da sala. Alguns alunos que têm mais intimidade com os professores ainda dão uma satisfação, conversa ali. E assim, gente, a gente parte do pressuposto que o aluno que precisa se interessar, né? Então, se você está saindo da sala de aula, você provavelmente está no prejuízo e você vai ter que correr atrás depois. Mas não se preocupa, gente, a maioria dos professores estão acostumados com isso, então é bem tranquilo. Nunca passei por nenhuma situação constrangedora, nada do tipo, sempre foram muito compreensivos, então tá tudo bem. Outra coisa é que você não vai usar uniforme, gente, dá vontade de arrancar os cabelos. Eu sei, a gente está acostumado desde lá do maternal a usar o uniforme nas nossas escolas, mas na faculdade não é isso que acontece. No máximo, a sua turma vai se organizar para pedir ali uma camisa branca, preta com o nome do curso, então psicologia, direito, educação física, mas normalmente você vai precisar usar aí as roupas do seu guarda-roupa. E sim, todo mundo vai conhecer seus looks, gente, é super normal. Eu super recomendo vocês terem ali uma roupa preferencial para a faculdade, então uma calça jeans e uma
uma blusa de manga curta ou então uma manga comprida, enfim, fica aí a seu critério. Mas você defina ali qual vai ser o seu uniforme, porque não tem, sério, você vai usar bastante todos os dias, né? Outra curiosidade, e essa é bem interessante para você que está começando aí e está ansioso, é que a maioria dos professores utilizam slides. Então é muito difícil um professor escrever no quadro, demora bastante. Então normalmente os professores usam slides e eles disponibilizam ou antes ou depois da aula, depende aí de como o professor vai conduzir essa disciplina. Mas é muito difícil escrever no caderno, gente. E assim, os slides são enormes. Costuma ter, sei lá, 50 páginas de slides, então é bastante coisa. Às vezes o professor faz um slide para o semestre inteiro, então fica bastante material para você ficar estudando. Tem alguns professores que não usam slides, eles só falam durante a aula. Então você pode pedir permissão para o professor para gravar essa aula, gravar o áudio da aula. É bem legal, as minhas turmas costumavam pedir essa autorização e é bom porque te ajuda e te facilita na hora de estudar. Você consegue ouvir novamente o que o professor estava falando. Se você anotou alguma coisa errada, você consegue voltar ao áudio e rever ali o que o professor falou. É bem legal, mas lembre-se, gente, precisa pedir autorização do professor para qualquer gravação. Seja de áudio ou de imagem, sempre peçam a autorização do professor. Outra curiosidade, e a última, é que não existe horário para você chegar na sala de aula. Normalmente os professores dão ali uns 10, 15 minutos após a aula, mas em algumas disciplinas que são vários tempos de aula, por exemplo, de 7h50 a 11h20, você consegue entrar, por exemplo, depois do intervalo, 9h30. Então é bem legal, se você acordou um dia ali atrasado e é uma aula que tem vários tempos, você consegue entrar depois do intervalo ou então no meio, no último tempo de aula. A maioria dos professores, pelo menos comigo e na minha instituição, nunca se importaram com isso. Sempre foram bem compreensivos, né? Tem muita gente, principalmente à noite, que sai do trabalho, pega engarrafamento, então é normal se atrasar. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você está aí pensando em fazer uma faculdade ou se você já se matriculou e está ansioso, espero ter te ajudado de alguma forma com essas informações. E não se esquece de curtir, deixar aí o seu like, seu comentário nesse vídeo, se inscrever no canal, ative as notificações para saber quando postar novos vídeos aqui no canal. E é isso. Um beijo, até a próxima!